queria a herança dos pais e viver a vida de rica ainda jovem. Para isso, conseguiu fazer seu par romântico cair em tentação e entrar para o crime. Você tem certeza que sabe de quem estou falando? 29 de março de 1994, Santos, São Paulo. Muito antes de Suzane von Richthofen e Ana Flávia Gonçalves, nasceu Andréia Gomes Pereira do Amaral. Com 20 anos, ela namorava Daniel, de 17. Os dois criaram um plano de vida e morte: tirar os pais de Andréia do caminho para viverem felizes para sempre do dinheiro que ela herdaria. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial Caso Comentado. Odete está aqui porque ela quer estar aqui, né, meu amor? Você nem é forçada a ficar aqui um pouquinho comigo. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Assim a gente vai construir esse canal que é bom mesmo de fazer, não é só mantra. Por favor, comente. Opa, vai cair, bicho. Fica aqui. Por favor, comente, comentário é super importante. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final deste vídeo. Assim você ajuda a Odete, a mim, ao canal e a todo mundo e se diverte, né? Porque no fim a gente acaba se divertindo. Vou fazer uma pergunta. Se eu te falar, filha mata pai e mãe por herança, vou melhorar. Filha com namorado matam pai e mãe por herança, quem vem à mente? Suzane von Richthofen, óbvio. Ana Flávia Gonçalves, teve até uma agora ali no interior de Votuporanga, teve outra em Araçatuba. Mas essa moda de filho matar pai por herança não começou nos anos 2000, ele vem antes. Existe uma precursora nisso tudo. É uma das histórias que é interessante. Como ela acontece no começo dos anos 90, e lá no começo dos anos 90 a gente tinha emasculados, tinha o menino Evandro, o caso Evandro, o Leandro Bossi. Esse caso foi e não foi noticiado. É impressionante como a gente mudou, inclusive, a forma de olharmos crimes. Esse crime é um crime tão familiar, é um crime tão dentro de casa, que eu acho que à época as pessoas falaram, não, eu não quero saber o que pode acontecer aqui dentro. O caso do Evandro é algo de fora, é um serial killer, é uma coisa com magia negra, é algo que nos colocava numa situação mais confortável. Este crime jamais chegará perto de mim. A própria Daniela Pérez, que em 1992 era uma coisa também meio distante, a menina da novela, não aconteceu na casa dela, não foi o marido dela, então também vamos só assistir. É um crime do qual eu não vou fazer parte, seria apenas o espectador. Tivemos outros ali perto também, de Miriam Brandão, menina sequestrada por ladrões. Era sempre algo muito de fora. Tivemos, claro, crimes familiares na década de 90, o caso da Rua Cuba, o próprio caso daquele que a gente fez com o Carlos aqui, do que matou a família e foi para a padaria. Só que ali você também tinha dois elementos interessantes que, de novo, afastam o crime de dentro da casa comum, de dentro da casa de qualquer pessoa. O caso da Rua Cuba. Ninguém provou que foi o Jorginho. Muita gente, inclusive, questiona se foi o filho que matou o pai, porque dizem que o pai que matou a mãe, os filhos chegam lá e matam o pai. Essa, nossa, coisa que todo mundo acha que só ela, todo mundo, eu estou sabendo disso, vou contar para você, todo mundo sabe disso. Mas, de fato, não foi comprovado. Então, esse crime não volta para dentro da casa da gente, porque eu posso, inclusive, negá-lo. Eu posso dizer, não foi o filho. Estão inventando que foi o filho, porque assim finaliza mais rápido a investigação. E o caso do rapaz que matou a família e foi para a padaria, ele é um esquizofrênico, ele tem problemas mentais. E aí você também reafasta, fala, não, ele tem problema mental, não tem nada a ver com a minha família. Esses crimes familiares de dentro da casa, que poderia ser qualquer filho, qualquer pai, qualquer um poderia ser vítima ou algoz, a Andréia mais ou menos que estreia. Por isso que eu acho que esse caso foi mal contado à época, muito pouco ventilado, muito pouco. Ele não se tornou Suzane von Richthofen, ele não se tornou Isabela Nardoni. Porque ainda naquela época da década de 90, a gente rejeitava, a gente não queria discutir o crime dentro de casa. Não se discutia a violência doméstica. Eu acho que a própria evolução do ser humano, inclusive para se autoquestionar, né, como dentro da sociedade, se autoquestionar, eu poderia ser um Alexandre Nardoni, eu poderia ter sido uma Isabela Nardoni, eu poderia ser o pai ou a filha, no caso da Suzane, porque isso entrou no dia a dia de todo mundo. É um crime que pode realmente acontecer com o seu vizinho, com o seu irmão, com você mesmo, com a pessoa de baixo ou a pessoa de cima.
E a gente só foi olhar mais forte para esses casos mais familiares dentro quando a Suzane acontece em 2002. Antes, você ainda teve alguns serial killers, né? Que também te afasta ainda mais. O Vampiro de Niterói, o Maníaco do Parque, antes o Maníaco do Trianon. Então, a gente tinha também esse reafastamento. Ah, não, o Maníaco do Parque, ele só pega mulher de cabelo preto no metrô. Eu não sou mulher, não tenho cabelo preto, eu não ando de metrô, e se eu andasse, pararia. Então, você realmente se reafasta. Este crime, que é a primeira Suzane von Richthofen, é um caso de dentro, que não tomou a proporção que a Suzane tomou, mesmo com todos os ingredientes. Inclusive, são coisas muito parecidas, muito paralelas, que eu vou tentar fazer depois, alguns paralelos, principalmente com o caso também da família Gonçalves, que passeia bem perto de Suzane von Richthofen e deste caso aqui. Mas vamos começar pelos personagens. É uma família, então, de alguma maneira, eu vou trazer as vítimas e a algoz juntos no mesma história. A família morava em Santos, no litoral aqui sul de São Paulo, uma cidade super importante, onde viviam na mesma casa, parece que uma mansão ali de 3, 4 andares, uma mansão meio histórica também. É uma mansão onde moravam o Antônio da Silva Amaral e a Deolinda Gomes Pereira, um casal. A Deolinda, segunda esposa, em segunda núpcias do Antônio, com quem esse casal tinha 2 filhos. A Andréia Gomes Pereira do Amaral e um menino, criança, 1 ano e meio, 2 anos. Que eu não vou entrar muito na história do irmão dela, porque esse menino passou por muitas coisas e ele merece ser esquecido, porque não deve ser fácil ser irmão de uma pessoa como essa, que tirou seus pais, como essa menina fez. Mas dentro dessa casa moravam os 4. O Antônio, o patriarca da família, ele tinha outros filhos do primeiro casamento. Segundo é levantado, ele era um homem muito rico. Parece que ele tinha mais de 50 imóveis só pela cidade de Santos, onde só de aluguel já devia ser uma boa grana, lá na época era, imagina hoje em dia como seria. Mas um pouco sovina. Ele era conhecido também por ser muito mão de vaca. Parece até que ele chegava aí na xepa da feira para pegar legumes e verduras bem velhos, para preço de nada, para alimentar seus bichos numa fazenda que ele tinha, alguma coisa assim de criação. Tudo bem, é lógico que você vai comprar alimentos não tão bons para bicho e tal, mas era um modus operandi de ele ser. Ele tinha muito dinheiro, mas ele não usava o dinheiro para viver muito bem. Ou ele era preocupado com as inflações. Um ano também, gente, 94 ia entrar ainda Plano Real. O crime acontece no dia 29 de março de 1994. Vamos lembrar que o Plano Real começa em julho de 94. Quem viveu aqueles anos 90, nos anos 80, então piores ainda, na época Sarney, a gente vivia o preço agora das 8 da manhã até as 9. Das 9 já mudava. A gente vivia com uma dolarização muito forte, mas você custava $100 ao câmbio de hoje, de que horas? Então eu entendo também, de algum lado, quando traduzem muito o Antônio como uma pessoa mão de vaca, ele devia ser um homem também muito preocupado com o dia de amanhã. Uma vez você pode ter 50 imóveis, mas você não pode ter todos eles alugados, e você tem um custo para manter esse imóvel. Senão ele cai, senão ninguém aluga. Então você tem ali uma matemática financeira a ser feita. Ele tinha mais filhos, ele tinha outros filhos de um outro primeiro casamento. Então, quando traduzem muito ele como mão de vaca, eu pergunto, gente, 1994, março de 1994, ninguém era tão mão aberta assim. Dava medo. A gente tinha vindo de um plano Collor terrível, uma porcaria. Olha, falar, 2 piores presidentes do mundo, o Sarney e o Collor estão ali em disputa, né? Porque 2 pessoas que destruíram o país mesmo. Outros também. Mas na redemocratização, vamos pegar da redemocratização, os 2, Collor e Sarney, pelo amor de Deus, eles deviam pedir desculpa e devolver a faixa presidencial, porque nós sofremos muito, todos, nas mãos dessas pessoas políticos. Eu falo que eu não falo sobre política, mas a gente sentia na carne, literalmente, na carne e na pele e no medo e na angústia e no futuro. Então, só para dar uma defendida no Antônio, eu acho que ele era um pai de família com muitos filhos e ele tinha uma preocupação financeira dele lá, ou também ele fosse uma pessoa um pouquinho mais mão de vaca. Ele não quisesse gastar, tem gente que não gosta de gastar. Só que ele fazia com isso que a família dele, principalmente a segunda família,
sofresse junto com ele no dia a dia a pão dureza dele, vamos chamar assim, se for uma pão dureza. Dentro dessa casa viviam então Antônio, Deolinda, Andréia e o irmão pequeno lá de, vamos colocar de 2 anos no máximo, que era o que ele tinha. A Andréia, ela fazia, olha como tem paralelo com Suzane von Richthofen, a Andréia Gomes Pereira do Amaral, bonito sobrenome, né? Pereira do Amaral. A Andréia, Andréa ou Andréia? Andréia. Bom, gente, se for Andréia ou Andréia vai ter que ser uma dos dois, porque quem Andréia não gosta de falar Andréia, mas tá aqui Andréia. Às vezes pode ter saído o nome dela errado, vamos chamar de Andréia mesmo. A Andréia era uma menina jovem, muito jovem, tinha 20 e poucos anos, 20. Tem lugares que falam que ela tinha 20, lugares que falam 22, vamos fechar em 20, 21, porque ela estava na faculdade. E ela vai fazer Direito na Universidade Católica de Santos. Olha que doideira. A Suzane von Richthofen fazia Direito na PUC, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 2 estudantes de Direito, hein, que vão ter o mesmo fim, o mesmo modus operandi. Bastante crueldade na morte dos pais também. A Ana Flávia, já fazendo paralelo aqui, ela não fazia nada de Direito, nem estudava Direito. Ela simplesmente não fazia nada. Ela trabalhava lá no quiosque dos pais. Ela era mais preguiçosa mesmo para estudar. A Andréia está estudando Direito por ter passado na universidade. Pelo que eu conversei com o promotor do caso, o Dr. Borba, eu vou trazer pedaços da entrevista que eu fiz com ele aqui. O Dr. Borba me conta, inclusive, que era um grande orgulho para o Antônio, e para a Deolinda, óbvio, para a mãe, mas principalmente para o Antônio, que era um português, que chegou no Brasil sem nada e fez fortuna, que tinha outros filhos trabalhando com ele. A Andréia era a primeira filha dele que ia para uma universidade. Ou seja, aos olhos do pai do Antônio, ele teria um diploma de alguma maneira pela filha. Então parece que aquilo deixou ele muito orgulhoso com relação a Andréia. Tanto que ele dá, na época, um Ômega, gente, era um carro, vamos pegar um carro hoje assim, era um sedã, um BMW sedã, assim, o Ômega era o carro dos ricos, na década de 90. Então era um super carrão e tal. E ele dá eu acho pouco estranho, porque o Ômega não tem muito a ver com uma menina tão jovem, mas beleza, ele deu um Ômega, que é um carro gigantesco. Ele deu um Ômega, que é importante para a gente saber daqui a pouco. Esse Ômega é uma peça fundamental. Ele deu esse Ômega para a filha, mas apenas para ela ir da casa para a faculdade, da faculdade para casa. Olha a similaridade aí com a Suzane von Richthofen. O pai da Suzane dá, na época, um Gol para ela. Não é um Ômega, é um Gol. E a Suzane são anos depois, 2002. A Suzane ganha um carro apenas para ir de casa para a faculdade, da faculdade para casa. Até porque a Suzane, o pai já não curtiu o Daniel e falou para ela desmanchar, e ela mentiu que tinha desmanchado. Até porque o Antônio, o pai da Andréia, não curtia um namoradinho que a Andréia conheceu e ele queria que ela terminasse. Então, de alguma maneira, ele presenteava, mas mantinha ela em rédea curta. Do tipo, eu vou te dar um carro, mas você não vai conseguir fazer muita coisa além do que você tem que fazer aos meus olhos. E o caso dela guarda com o caso da Suzane von Richthofen, porque ela se tratava de a Andréia, de uma universitária muito inteligente, benquista pelos pais. O pai era um senhor trabalhador de granja, muito simples, mas muito honrado, muito trabalhador, um português muito trabalhador, e tinha a filha, que foi a única dos filhos que galgou a carreira universitária, um orgulho, uma alegria muito grande, tanto que ele lhe havia dado, como presente de formatura, que ela estava se aproximando da formatura, um carro do ano. E ela tinha um namorado, lamentavelmente para nós, aqui de Santos, menor de idade. O senhor me contou mais ou menos, a Andréia, ela tinha mais irmãos, ela não era filha única. Sim, era o seu Amaral era o segundo casamento. O segundo casamento era a Andréia e um menininho bem pequenininho. Tanto que quando os pais foram mortos, ela estava segurando o menino para ele não ouvir o barulho do que o namorado fazia nos pais.
Mas no primeiro casamento, o seu Amaral tinha 3 filhos. Rapazes típicos portugueses, nascidos no Brasil, mas típicos portugueses, trabalhadores na granja que ele tinha. E nenhum deles seguiu a carreira universitária. Por isso que era o orgulho do pai, né, ter a sua filha brilhante, queria suceder, porque ele tinha várias atividades, todas ligadas com aviário, granja, plantação. Nessa vida, a Andréia vai da casa para a faculdade, da universidade para casa, fazendo direito, e ela, na praia, em Santos, conhece um adolescente. Ele tinha 17 anos, na época já quase para fazer 18. Eu vou chamar de Daniel, porque o nome dele já vazou, ele à época tinha 17 anos, eu não vou dar o sobrenome dele, porque à época ele era menor de idade. Acho impressionante, né? Você tem 18, você vai pra cadeia, 17 anos, 12 meses, 5 dias, você é bebê, você vai ficar bebê, você errou porque você é bebê. Então, como ele era menor de idade, não vou falar o nome dele inteiro, mas o nome dele é Daniel. Ela namorava, ela encontra esse menino, era um cara que, pelo jeito, não fazia nada ali. Ficava ali bundando na areia, né? Ficava só com a cor bonita e sem trabalhar piscirica nem estudar. O que deixava o Antônio meio irritado. Segundo a versão da promotoria, segundo o que o Dr. Borba conta, a gente vai entender depois a versão da Andréia, que bate muito com a da Suzane e bate um pouco com a da Ana Flávia. Dentro dessa vida que a Andréia estava levando, de casa para a faculdade, da faculdade para casa, ela na praia ia encontrar o Daniel de alguma maneira, que estava namorando há pouquíssimo tempo. Por isso que era uma coisa assim de 3, 4 meses, não era uma coisa... A Suzane já estava há 2 anos, né? A Ana Flávia com a monstra lá da Karina estava há alguns meses também, já tinha batido 1 ano. No caso da Andréia, deste caso da primeira Suzane von Richthofen da história, a Andréia estava há pouco tempo com o Daniel. Pesado, né? Também chama Daniel. O Daniel, e o Daniel Cravinhos, o Daniel da Andréia. Ele era menor de idade quando ele fez tudo que ele fez, né? Hoje ele está aí, solto, livre e solto. A gente não pode também incentivar as pessoas a maltratar, ela já pagou sua paga, dentro do que a lei exige. A gente concorda ou não, não interessa, a lei é essa. Eu não gosto, eu gosto de prisão perpétua, eu gosto de penas longas e compridas, inteiras dentro da cadeia, detesto saidinha, odeio, condicional. Eu não gosto. Eu, Beto Ribeiro, não curto. Como cidadão, não curto. Acho que a pessoa que matou tem que ficar presa. Mas a lei não é essa. E eu não sou legislador de lei, ainda bem. Então, por isso que eu posso meter pau. A Andréia com o Daniel tinham esse namoro meio às escondidas da família. O Antônio, pai, falando: não gosto de garoto, não é pra ele ficar aqui dentro. Sai com isso daqui, hein? Sai. De alguma maneira, o pai dela tinha algum sexto sentido, de repente. Nesses namoros proibidos, se é criado um desejo de matar. E que desejo é esse? Quem é o autor de tudo nessas horas, né? Porque quando você pega, por exemplo, o próprio caso da Suzane, o caso da Ana Flávia Gonçalves, esse caso agora de Votuporanga, segundo a doutora Rosângela Monteiro, ela me explica de uma maneira bem interessante. Ela diz o seguinte: quem é que vai sair melhor na fita com esse crime? Se o crime der certo, quem que sai ganhando? No caso da Suzane, seria a Suzane. No caso da Andréia, seria a Andréia. No caso da Ana Flávia, seria a Ana Flávia. Essa é a resposta, porque, afinal de contas, essas pessoas que herdariam a tal da herança. Na análise certeira da doutora Rosângela, ela sempre aponta que, já que essa pessoa vai se dar bem, naturalmente é ela quem organizou tudo para tudo acontecer. Porque eu pergunto é o seguinte: quem domina e quem é dominado? Os dois querem matar, os dois pensaram, os dois desejam, mas quem é que rega esse desejo? Quem é que traz essa possibilidade de, se tudo der certo, vamos nos dar bem? Segundo a doutora Rosângela, com certeza se eu perguntasse para ela sobre esse caso da Andréia, ela me diria que é a Andréia. Como ela garante, por exemplo, que é a Ana Flávia. A Ana Flávia Gonçalves, para a doutora Rosângela, é a grande mente de tudo. Apesar de a Karina, na família Gonçalves, ser a que mais fala assim, e a Ana Flávia ser mais quieta, ela que seria a dominante, a grande psicopata da turma, para juntar todos eles para matar seus pais e seu irmão. No caso da Andréia, eu fiz essa pergunta, inclusive,
para o promotor. Tem uma lógica do promotor encontrar no Daniel, nesse menino de 17 anos, a cabeça de tudo. Ele tem sua experiência, só a sua experiência já lhe daria todo esse know-how para acontecer. Mas eu trago aqui essa dúvida. A Andréia, inclusive, numa entrevista para a Folha de São Paulo, à época lá, quando tudo aconteceu, ela garante que ela não fez nada, que ela não pensou em nada, que ela não desejou nada e que ela, Andréia, só entrou no crime porque ela chegou até a ser ameaçada pelo Daniel. É aquela história, né? Como assim, ameaçada pelo Daniel? Se você não matar seus pais, eu te mato. Ué, mas não é mais fácil ela ir para a polícia? Ou não é mais fácil ela chegar para o pai e para a mãe e falar: pai, mãe, eu estou com medo porque tem um namorado aqui querendo que eu mate vocês, se eu não matar vocês eu vou morrer? Ela diz o tempo inteiro nessa entrevista, é uma entrevista interessante, que ela fala assim, no começo ela responde que foi o Daniel, que é ele que orquestrou tudo, que ela foi obrigada a entrar nessa história, que ela não queria nada disso, que o pai a violentava, que o pai não era uma boa pessoa, que ela, inclusive, Andréia, tinha uma vez ficado grávida de um ex-namorado e que esse ex-namorado, ela nem sabe se o cara aceitaria ou não ser pai, uma vez que quando o pai dela, o Antônio, descobre que a Andréia está grávida, ela conta que ela teria apanhado tanto do pai que ela acaba abortando no banheiro de casa. Pode ser, pode não ser, ela tem esse exame que comprova que ela estava grávida? Não. Como é que ela sabia que estava grávida? Era aquele exame de farmácia? Na época já tinha. Mas assim, fica sempre muito assim, é muita história, colocando sempre o pai como do mal, e ela sempre uma vítima da vítima da vítima. Existem relatos reais? Existem. E tem pessoas que passam por isso? Tem. Nem todo mundo mata, eu vou dizer, quase ninguém mata. No caso dela, ela vai buscar essa empatia do sofrimento que ela dizia sofrer para mostrar que, apesar de o Daniel ter me obrigado a participar desse crime, esse crime meu pai merecia. Tanto que durante a mesma entrevista, chega uma hora que tem uma pergunta capciosa lá boa do jornalista e ela acaba respondendo: não, eu sempre desejei que meu pai, eu já pensei em matar meu pai, minha mãe não. Ou seja, naquela hora ela entrega que ela já pensou em matar o pai. Um menino que lá namorava 3 meses, 2 meses. Um caiçara ali, sem nada a ganhar, sem nada a perder. Ele seria uma mão de obra óbvia e ótima. Eu, inclusive, pergunto pro promotor, vou mostrar, se ela, Andréia, não poderia ter matado ela, os pais. Por quê? É sempre colocado que o Daniel matou, que o Daniel esfaqueou. Mas por que ela não poderia ter esfaqueado? Aí o que acontece? No caso da Andréia, é ele que dá as facadas no pai e na mãe da Andréia? Sim. A Andréia está... É confirmado isso? Não poderia ter sido ela e ela falar que foi ele por ele ser menor de idade? Não, eu acho que não, Alberto, só faz tanto tempo. Detalhes da conquista, do que se apurou, não. Até porque a Andréia admitiu que estava com o irmãozinho abraçada porque ele não ouvisse os golpes. Foram vários golpes contundentes, golpes de faca também. Então... Foi ele mesmo que matou. Eu tenho para mim que o autor material foi só ele. Então a gente fica nessa dúvida ainda de quem seria o autor de tudo, quem teria sido a mente de tudo. Quem é, quem não é, ninguém aqui vai poder garantir, até porque não foi feito um laudo à época para saber quem era o líder dessa dupla do mal. Mas, para o promotor, quem pensou em tudo foi o Daniel, porque o Daniel vinha de uma vida menos abastada e logo viu na Andréia a possibilidade de se tornar rico através da herança dela. Uma herança problemática, porque então ele ia ter que matar ela depois, casar e matar com ela, porque quem disse que ela ia ficar com ele? Estavam só 2 meses juntos. Então, assim, ele teria que ter muita segurança nele mesmo de que ela nunca o largaria. A não ser que ele estivesse pensando lá na frente se... a gente casar e ela é a próxima, porque da herança vem para mim. Quem defende que a Karina, no caso da família Gonçalves, quem defende que a Karina, a mente do mal, diz que a próxima a morrer seria a Ana Flávia.
porque ela teria que ficar com a herança sozinha. Né? Quem mata por herança não quer dividir herança. Não quis dividir com o irmão, vai dividir com o marido, mulher, namorada de agora, namoradinho de ontem. Fica meio estranho. Então, se o Daniel pensou, ele com certeza estaria pensando já na morte da Andréia, porque ele ia ficar dono da herança. Mas o mais possível, mais provável, até por ela ser mais velha que ele, buscar numa mente ainda, apesar de 17 anos, eu não entendo que é menor de idade, mas é um menor de idade, ele ainda está em construção também da sua própria personalidade final, né? Eu não concordo muito com isso, mas dizem que é assim. Então, a gente vai aceitar, porque a gente não é especialista nisso. Dentro disso, ela vai atrás de uma mente ainda possível de ser organizada para ser a ferramenta do que ela vinha depois. Pergunto também para o promotor, ela não poderia ter matado, jogado tudo do Daniel, ele que matou, eu não fiz nada, exatamente porque ele poderia assumir o homicídio com 17 anos, ele ficaria no máximo até 21 na FEBEM lá. Pode ser, acho que já era Fundação Casa, que se chamava. É sempre possível. Porque, afinal de contas, ninguém ali quer ser preso, né? Ninguém fez o crime para ser preso, todo mundo fez o crime para ganhar dinheiro. Então, não daria muito certo. Eles nunca pensavam que ia ser preso, não querem ser presos. A partir do momento que foram presos, será que ela não jogaria para ele e ele aceita por ser menor? Não sabemos também, porque, além de tudo, o Daniel fugiu, ele nunca cumpriu nada, ele foi para Portugal e Bal foi para Portugal, perdeu o lugar, não é isso? Ele, na verdade, ele foi para Portugal e o lugar dele ficou lá e a Andréia que pagou tudo sozinha. Então, fica nessa dúvida, a Andréia teria sido a cabeça, Daniel a ferramenta, como foi Suzane com Daniel Cravinhos, como possivelmente foi Ana Flávia com aquele bando aquele bando do mal, para não usar outro adjetivo? Não saberemos, mas fica aqui este questionamento. Segundo versões contadas pela Andréia e pelo Daniel também, e por uma outra pessoa que vai entrar no jogo, a Andréia contava que ela era abusada pelo pai. Teria sido abusada pela primeira vez com 15 anos, depois com 17, e continuaram esses abusos. Não é comprovado. O abuso, segundo ela, sofrido, não é comprovado pela polícia. Mas vamos lembrar que em 1994, outros tempos, outras tecnologias, outros olhares sobre o abuso. Não tínhamos celular, você até tinha, mas assim ninguém tinha. Era muito difícil ter celular. Você não tinha a mensagem de texto do máximo, você tinha o bip, o pager, mas não tinha, eles não usavam esse tipo de coisa. Então você não tinha tecnologia a favor para descobrir se o que a Andréia falava sobre o pai era verdade ou não. Apenas daria a motivação. A penalidade pela morte brutal que o pai e a mãe vêm sofrer, ela continuaria tendo que ter. Mas daria uma explicada, daria uma dourada melhor para a motivação, que não somente a financeira. Vamos pegar a ideia de que ela está abusada pelo pai, ela fala para o Daniel, como vou te salvar desse violentador, vai lá e mata os pais dela. Tá, bonito, mas só que o amor não continua depois, como a Suzane. E a Suzane também falou que foi violentada, e a Ana Flávia também quis dar a ideia disso. Ninguém aqui se sustenta depois, né? A Suzane se separa do Daniel e depois fala que é mentira, que o pai nunca abusou. E o Daniel fica bravo, porque ele diz que matou em nome desse amor, em nome de salvar a paixão da vida dele, Suzane von Richthofen, das garras do pai maldado. E a Ana Flávia também falou, mas desfalou, depois não falou mais nada. Que o pai teria abusado dela, mas também parece que isso também não é real mesmo. Com mais tecnologias atuais, nada foi descoberto. No caso, o que acontece ali é que, dentro dessa formatação de uma dupla do mal, que é a Andréia e o Daniel, eles começam a organizar o fim do pai, segundo a Andréia. Mas a mãe também tomou o fim junto. É meio conturbado o que teria feito a mãe morrer também. Em princípio, quando tudo é descoberto, a Andréia conta que a ideia era matar o pai por conta dos abusos. Mas nada como a mãe também morrer e ela ser herdeira de tudo. Porque como o menino lá não tem grana e ela, sem o pai e a mãe, não tem nada, ela olhou com aquela fome de dinheiro e olhou e falou, ai gente, eu tô com 22 anos, chega né pai, vai embora, me deixa viver a minha vida, eu quero ser rica jovem. Trabalhar ninguém quer, mas todo mundo quer o dinheiro fácil. A Andréia, com o Daniel, com o namorado, organizam um crime
Que eu sempre fico pensando, essas pessoas quando vão conversar sobre, vão matar, eu fico imaginando como é que foi, né, esse primeiro momento. Ela chegou e falou, Daniel, vamos matar meu pai, minha mãe? Você acha? Ou ele virou do nada e falou, bonita essa sua casa, hein? O que se a gente matar seu pai e sua mãe? Eu fico pensando como que a pessoa liga a conversa para falar, vamos matar os seus pais, ou vamos matar os meus pais. Para mim é meio fascinante isso de qual é a segurança que um tem no outro para liberar, abrir a camisa e falar, olha o monstro que eu sou, eu quero matar, porque eu quero mesmo é matar, eu quero ter o prazer de tirar a vida de alguém. Eu sempre fico, eu queria entrar neste momento, porque não é Ana Carolina Jatobá e o Alexandre Nardoni que tudo aconteceu abatalhado na hora. Ninguém premeditou, ninguém pensou. Ninguém desejava a morte da Isabela. Aquilo aconteceu de imediato, mas estão presos lá. A Suzane, eles já premeditaram, já pensaram, já arquitetaram, já construíram história. A Ana Flávia e a Karina também. Vai, meu senhor, salva a pessoa que estiver aí com você. Ou prende o bandido que você está empreendendo. Vai com Deus, vai com fé. Resolva. Então, vamos voltar aqui. Como que dá esse encaixe, né? De vamos matar. Vamos fazer. Seja o motivo que for aí. Mas vamos matar e vamos fazer. E como vamos matar e como vamos fazer. A André e o Daniel, então, eles têm uma brilhante ideia. Por que não a gente forjar como se fosse um latrocínio? Olha a Suzane von Richthofen de novo aí. Vamos para trás de um revólver. Aí, então vamos pegar, por exemplo, a Suzane vai lá e conversa com o Daniel Cravinhos e fala assim, vamos matar meus pais? Ele fala, ótima ideia, mas como que a gente vai matar? Vai na paulada, porque assim ninguém percebe, né? Nem vai perceber o ódio que eu tô. Vamos na paulada, eu faço os pauzinhos, mas vou precisar de mais uma pessoa, porque eu não vou conseguir matar papai não vou matar. Então ele fala, então já sei, vou chamar meu irmão, o Christian, o meu buddy. Ô Christian, vem aí, vamos matar o pai e a mãe da Suzane? Vamos matar o pai e a mãe. Eu fico pensando na conversa, como é que é? Ana Flávia e a Karina, mesma coisa. Estão lá, vamos matar meus pais, a gente fica com a cara. Boa ideia. Então eu vou fazer o seguinte, vou chamar meus primos, para dar uma ajudada. E tem o vizinho aí que tá precisando de uma grana, a gente põe ele também no meio, o Guilherme, e aí a gente fica todo mundo feliz, rico. E daí a gente vai no motel antes, já pré-comemora, porque se eles vão morrer dia 27 de janeiro, a gente mata ele, a gente dia 29 de dezembro, a gente pré-comemora. Eu fico pensando essa mente tão limitada, né, de que tudo vai dar certo, ele só precisava ter concordado com todo o resto que vem a seguir. E a Andréia e o Daniel se juntam para matar o pai, em princípio, segundo a Andréia. Segundo Daniel, o pai e a mãe. Então vamos matar. Vamos fazer de conta que é um latrocínio. Precisamos de um revólver. A Andréia fala, vou ligar para o meu ex-namorado. O ex-namorado da Andréia atende. E ela vai lá e fala assim, amor, vem cá, puxão, deixa eu falar. Tô com o namorado novo, tô ótima com ele, não tô pensando mais em você. Tá? Nem tô. Tanto tô aqui conversando com você numa boa, como se fosse amiga. Tem uma arma aí para me emprestar? Quero matar meu pai e minha mãe. Ele virou e falou assim, que legal, super curto que você tá ótima. Então vamos fazer assim, já que você vai matar, deixa eu entrar na brincadeira. Assim, vão cooptando pessoas. Eu falo, gente, mas como é que vai conseguindo? Uma pessoa chegar para mim e falar assim, vou matar, eu vou sair daqui, eu vou chamar a polícia, sai gritando, abre a janela, fala, socorro. Mas ali a pessoa encontra no outro a porta aberta, né? Nem precisa bater, a porta está escancarada. Então a Andréia com o Daniel cooptam o ex-namorado da Andréia para conseguir um revólver, para que tudo passasse como um latrocínio. Mas daí tem um problema, barulho. E o Daniel, muito inteligente, fala assim, pô Andréia, tá difícil, vai fazer barulho, vai acordar todo mundo, vai ser legal, as pessoas vão chamar a polícia. Não, a polícia não está nessa história, a gente vai super sair bem, não é assim que a polícia tem que entrar. Então, vou tentar fazer um silenciador. Daí o Daniel, na sua destreza de 17 anos, tenta fazer um silenciador de revólver. Ai, minha mãe de Deus. Claro que não dá certo. Aí eles ficam super frustrados, porque eles falam, que coisa desagradável. Que coisa desagradável. Por que eu não tenho um silenciador? Vai ter que ser na faca mesmo, né? Vai ter que ser na faca. Então vai na faca? Vai na faca.
Então é na faca. Aí eles vão discutindo e conseguindo chegar à conclusão de que vamos matar os meus pais, Andréia, vamos matar os seus pais, segundo Daniel, na faca. Mas é difícil. Como que eu vou matar na faca? Papai pode acordar, eu não quero que ele acorde, quero que ele tenha um soninho gostoso. Não, pode acordar e pode te pegar, inclusive. Então, porque assim, vamos deixar ele mimindo, porque ele está mimindo, daí ele vai para o sonho direto, dorme para sempre. Olha que boa filha que eu sou. Não, é porque se ele acorda, ele pode virar o jogo. Ele pode gritar, ele pode chamar. Então, assim, não é nem que você teve um pouquinho de humanidade, deixar papai mimindo, para papai mimindo não ficar sofrendo. Não é verdade isso. Não é verdade. É porque você quer que sofra, porque a quantidade de facada, então. Aí o Daniel pega e elas se organizam. Eles marcam para matar no dia, tem um dia antes, que eles se frustram. Que eu vou pegar a data aqui, não sai daí não, fica aí comigo. Cadê? Tá aqui. Então aí o que eles têm? Eles têm a ideia de vamos fazer o seu pai dormir, porque parece que tinha uns remédios ali dentro da casa meio antidepressivos ou para dormir, alguém ali tinha problema de sono, então ela tinha já acesso à medicação, que é a mesma medicação da Cláudia Rockler, a mesma do outro crime. Eu falo, gente, sei lá, tem que, para alguém usar esse remédio a partir de agora, tem que ter um policial dentro de casa, né? Porque as pessoas estão usando esse remédio para matar, é um absurdo. Então eles pegam esse remédio, ela fala, então eu vou dar esse remédio para meu pai dormir, para minha mãe dormir, você entra, mata papai e a gente fala que foi um latrocínio. Beleza. Eles marcam tudo isso para o dia 26 de março. Só que no dia 26 de março, ela põe pouca dose do remédio e o pai acaba acordando. Quando o menino vai entrar, o Daniel vai entrar, ai que frustração, que coisa desagradável, o pai acordou. Acaba frustrando naquele dia 26 de março de 1994 a data escolhida para o crime. O que me impressiona, porque a frustração é de que o pai acordou. Aquilo não foi visto como algo, como a vida tendo colocado, falando assim, pô, garota, não faz isso, é seu pai, ou sei lá, cai fora. O que ele fez? Faz assim, vai pra polícia, ou vai embora, abandona a família, nunca mais olha na cara dele. Mas ali tinha algo, já tinha um pequeno milagre de Deus, ou de quem quer que você acredite, para que aquele crime não fosse acontecer. Porque na data marcada, com tudo organizado, o pai acorda. Né? Então ali podia ter falado, gente, vamos parar com essa bobagem, né? Vamos parar, isso não tá legal. No dia 20 de março, o dia 26 passa e o dia 29 de março chega. E ali já, inclusive, com um adendo melhor. Aí o ex-namorado da Andréia, que seria o nosso Christian Cravinhos nessa história, ele tem uma ideia para dar uma incrementada. Tava faltando alguma coisa naquele roteiro, eles releram, falaram, tá aqui, tava faltando isso daqui para ficar perfeito. A Andréia, no dia 29 de março, coloca remédio para o pai dormir. E a mãe fica na sala vendo TV com o filho, com o irmão da Andréia, uma coisa assim. O ex-namorado da Andréia liga para a casa da Andréia para dar um troço qualquer, para a mãe atender, para que neste momento a porta fosse aberta para o Daniel entrar. Eu fico pensando assim, se uma casa tão grande assim, podia ter entrado por outros lugares, né? Mas beleza, precisava dessa ligação. Dito e feito, liga, o menino entra e ele se esconde. Tem lugares que falam que ele se esconde embaixo da cama da Andréia até o pai dormir. Porque antes de ela pôr o remédio para o pai dormir, até o pai dormir, tem a ligação, a mãe atende para que o Daniel entre dentro é bom, para que o Daniel entre na casa. Então vamos pegar aqui a historinha certa. O ex-namorado da Andréia tem que ligar para a casa da Andréia para que a mãe atenda. Eu fico só pensando se o pai atendesse, o que mudaria, mas beleza. O pai já estava lá com o remédio colocado na cerveja que ele tomava para dar uns goró nele, para ele cair dormindo, e a mãe atenderia esse telefone. O Daniel entra na casa, se esconde embaixo da cama da Andréia. Esse é o cenário. Mãe lá embaixo com o filho vendo TV, pai lá em cima, já capotado pelo remédio que a filha deu, e o Daniel esperando embaixo da cama. Neste momento, o Daniel, quando está tudo certo, o pai está dormindo, a mãe está lá embaixo, o Daniel sai debaixo da cama, na faca, perguntei para o promotor se essa faca que ele levou é da casa, parece que a faca é da própria casa, então, ou seja, a Andréia pegou essa faca, né, e escafedeia o pai da Andréia, o sogro. Mas na faca, assim, são mais de 20 estocadas, é uma coisa absurda.
É muito sangue. A mãe da Andréia saca que tem alguma coisa acontecendo. Tem lugares que falam que a mãe também estava com o remédio para dormir. O promotor disse que não. Então, a gente fica na dúvida aqui. Teria mais lógica a mãe estar dormindo também, mas dentro da narrativa da Andréia, que seria só o pai morrer, tem uma lógica maior, porque a mãe teria percebido algo e aí que ela morre. Ela morre, a mãe da Andréia, segundo a Andréia, porque ela acordou ou ouviu o barulho na hora errada. Com um detalhe muito mórbido. Quando Daniel vai entrar para matar a sogra, a Andréia pega o irmão Pichichoco, tampa os ouvidos dele, vira ele, para que ele não ouça a mãe morrendo. É muita maldade, né? É muita crueldade. Ela manteve o irmão vivo. Eu acho que como se fosse na herança, o irmão criancinha ele ainda vai crescer agradecendo a vida por ela ter sido a mãe dele, né? Porque senão talvez ela pensou, olha lá, Suzane, meu irmão eu manipulo. A Ana Flávia falou, nem meu irmão eu quero. O menino ficou vivo e vivo está até hoje, graças ao Senhor. Então, o menino dá mais facada na mãe e mata a mãe. Então a mãe está morta embaixo, o pai está morto em cima. Tem perguntas que a gente faz que assim, mas como é que foi essa cena de sangue, né? Porque elas estavam vivas, então, assim, tem muito sangue. Não tem? Eles, em princípio, limparam todo o sangue, tanto que eles matam. Eu digo eles, porque a Andréia pode ter pegado na faca, bicho, mas ela ordenou e organizou e ficou vendo, né? No dia 30, eles arrumam os corpos. Então, porque o que acontece? No dia 29 de março, o crime acontece às 11h30 da noite, o pai e a mãe morrem. O corpo fica lá a madrugada inteira. No dia 30, eles arrumam tudo, guardam tudo, limpam o sangue e tal. E tem um modo de tirar o pai e a mãe da casa que é muito doente. É muito doentio fazer isso com o pai e com a mãe. Vou deixar o promotor contar como que eles colocam os corpos dos pais dentro do ômega. O ômega tem um porta-malas bem grande, então o pai e a mãe teriam que se transformar ou serem transformados em malas. Quando o pai estava meio sonolento e a mãe também, ela pegou o irmãozinho, foi para um dos andares do prédio, não sei se foi para o terceiro, eu sei que era do prédio, não, da residência. Num andar diferente, ficou com o menino embaixo da cama para que ele não ouvisse barulhos de golpes contundentes que o namorado dava nos pais, a ponto de matá-los cruelmente e dobrar o cadáver. Ao contrário, Beto, foi um negócio terrível. Eles dobraram o cadáver no sentido contrário, fraturaram a coluna vertebral, dobraram o cadáver para colocar no ômega. O ômega era o carro que ela tinha ganho, do pai, por causa da formatura. Colocaram os dois corpos Isso se descobriu depois. Sim. Porque ela, algum tempo depois, ela foi dar queixa no segundo DP de desaparecimento dos pais. Ou seja, eles dobraram, não sei se vocês entenderam, foi difícil para entender. O corpo não é assim, você dobra aqui, né, o abdômen para cá. Não, eles quebraram a coluna e dobraram, colocaram a cabeça encostada na bunda. Eles quebraram, eles dobraram, fizeram assim, pá, e para colocar dentro do porta-malas. Isso já no dia 30 de março. Eles vão para uma bocada lá de Santos, deixam os corpos ali, voltam para casa. No dia 31 de março, ou seja, morre no dia 29, dia 30 eles terminam, morre dia 29 no final da noite, 11h30 da noite. Na madrugada do dia 30 eles passam limpando o sangue e as coisas todas, não tinha luminol, não tinha nada, vamos lembrar disso. Põem os corpos dentro do ômega e despacham o corpo ali numa matagal lá que tem. No dia 31, eles voltam ali e enterram os corpos do pai e da mãe da Andréia, da Deolinda e do Antônio. A Andréia, na sua fantástica forma de pensar, tem depois, né? Os pais sumiram, e aí? A Andréia, ela cria uma cena
que é a cena que vai entregar ela. É muito interessante como esses criminosos não sabem escrever história e graças a Deus, porque assim eles são pegos mais rápidos. Suzane foi assim, Isabela Nardoni foi assim, Ana Flávia foi assim, Ana Flávia Gonçalves foi assim. Existe um pós, que é uma vida comum, que você não vai conseguir controlar. Você não controlou nem o durante o crime, porque você já deixou um monte de coisa. O pós, então, você não vai controlar mesmo. Quando a Andréia chega em casa, ela tem que criar uma história para, e até mesmo para ela poder, né, ela precisa herdar a herança. Ela vai até a irmã da Deolinda, até a tia dela, e fala: tia do coração, você não sabe, papai estava muito nervoso, acho que papai saiu, matou mamãe e se matou. Imagina você chegar na casa de uma pessoa e falar: o quê? Essa mãe, essa tia dela, essa irmã da Deolinda, vira e fala assim: o que você está falando, menina? Seu pai matou sua mãe, se matou? De onde você tirou isso? Ela estava muito nervosa, parece que ela descobriu que meu pai estava com outra amante. Parece que o Antônio realmente tinha muitas amantes, mas é um problema do casal lá. E ela criou dentro de uma realidade. Dessas fake news, sempre tem pega sempre num terreno que tem um pouco de real. Falar para a irmã da Deolinda, para a tia dela, que o pai tinha uma nova amante e a mãe descobriu, não é algo estranho, porque parece que o Antônio realmente tinha várias amantes. E essa nova amante teria deixado a mãe dela mais nervosa. E por isso, o pai teria matado a mãe e depois teria se matado. A tia da Andréia vai para a casa da Andréia para entender o que está acontecendo. Ela chega a ir para a polícia, fazer um boletim de desaparecimento e pede para a Andréia ir junto. E a Andréia fala: não, tem que ficar cuidando do meu irmão aqui. Estou com meu irmão, tá, pichoco, ele tem que ficar comigo, tá, saudade de mamãe. Quando a tia da Andréia entra na casa e vê no colchão onde o pai morreu um monte de sangue, ela fala: isso aqui tá esquisito demais. E a tia questiona a Andréia sobre aquele monte de sangue no colchão. Sabe o que a Andréia fala? Que a minha mãe tinha abortado um bebê naqueles dias. Era um aborto. Ela não tem nem a disfarçatez de não inventar uma história pior que a outra, né? Porque ainda vai contando um monte de coisa absurda. E ela sacou que a sobrinha estava estranha. Bom, ela faz a sobrinha ir até a polícia para caguetar essa história infundada. A polícia não cai. E em seguida já começa, porque esses criminosos não seguram a pressão que a polícia vai trazer, até porque eles estão mentindo. Você segura quando você fala a verdade, porque você quer a sua inocência, você não tem outra história para contar. Eu não matei, mas você matou por quê? Mas eu não matei. Como é que você quer que eu te explique porque eu matei ou não matei? Você não tem, inclusive, a sensação de injustiça do inocente. Porque você sabe que você não é ator, você não é nada, você é bobo. Você é um bobo que inventou um crime que vai te ferrar o resto da vida. A Andréia cai, o Daniel cai junto, entregam também o ex-namorado e tal. O ex-namorado quase não é citado. Tá? Fica muito em cima da Andréia e do Daniel. O Daniel é quem entrega toda a fita. A Andréia tenta ainda falar que era só o pai, que ela era abusada, tenta ainda criar uma empatia no outro para mostrar o seguinte: e não é que eu quis matar, eu fui levada a isso. Uma coisa é você estar sendo violentado e matar, né? Outra coisa é você ter a síndrome da mulher espancada e matar quando a pessoa está dormindo, porque tem uma lógica. Outra coisa é fazer esse crime horroroso que você fez por conta de dinheiro, amor. Basicamente é isso. Coisa que você não vai ter. Não vai ter da família. Se você trabalhar, se ainda deixarem, você pode até ter alguma coisa. Mas da família você não vai ter nada. Você matou para ter acesso ao dinheiro da família. O dinheiro da família você não terá. Já estou antecipando o que vai acontecer. Como a Ana Flávia não teve e não terá. Agora que ela foi julgada, ela não terá. E como a Suzane von Richthofen não teve, não terá. Uma coisa que é muito forte, que depois de todo o crime, é relatado que a Andréia teria feito sexo oral no Daniel com praticamente os corpos do pai e da mãe ao lado. Quem conta isso é o Daniel na polícia. A Andréia, inclusive, nessa própria entrevista da Folha, garante que isso é mentira, que isso nunca existiu, que ela não fez sexo oral nele, coisa nenhuma depois das mortes. Fica... né? Não seria bonito também ela confessar que fez sexo oral no namorado com o corpo do pai ao lado, com o corpo da mãe ao lado, do lado de uma criança que é o irmão dela. Então, burra ela não é, né? Vamos combinar. Ela sabe que, no mínimo, se ela assumir isso, seria uma coisa só para acrescentar na personalidade catastrófica que ela tem. Então ela nega o sexo oral,
Quem fala que recebeu o sexo oral foi o Daniel. Aí a gente vai poder acreditar ou não, mas isso me lembra muito, claro, Suzane von Richthofen, que vai ao motel depois, apesar de não ter transado, mas foi ao motel. Ir ao motel é uma... Por que não foi para um bar, né? Ela queria criar álibi. Por que não foi para um lugar mais... assim, que ela seria até vista? Não, eles vão para um motel. Um motel é um momento íntimo de comemoração. O sexo é uma comemoração. O próprio Guilherme de Pádua, isso ele confessa naquele livro horroroso que ele escreveu, que eu não vou perder tempo lendo, que ele, ao chegar em casa após morte da Daniela Pérez, ele se masturbou tomando banho. O sexo está muito ligado, né? O prazer sexual, para quem mata, é um prazer muito grande. O próprio Maníaco do Parque, ele só conseguia transar depois que a pessoa estava morta. Então, tem muito a ver esse tipo de consumação. A Ana Flávia e a Karina vão antes ao motel, pré-comemorar, e saem da morte dos pais e vão para casa. A gente não sabe se elas chegaram lá e se deram a gente nunca ninguém contou isso. Não é estranho. Então não é estranho que a Andréia tenha feito o que o Daniel disse que ela fez. Tem tudo a ver, tem encaixe. E a negação dela faz parte, inclusive, de uma estratégia, óbvio, para melhorar um pouco a imagem. Porque, pô, uma menina mata os pais do lado do irmão mais novo, ainda faz um sexo oral rápido ali no namoradão, né? Pouco demais. Dentro da investigação, eles chegam até o local, porque o Daniel entrega onde foi tudo feito. E uma coisa muito angustiante é que a Andréia acabou sendo condenada. Lógico, o Daniel, que era criança, criança gostosa, pagou aqueles aninhos tontos em Fundação Casa da Vida, que acho que na época ainda era FEBEM. E nada acontece, né, gente? Ah, não pagou nada. Que loucura. Não, vou contar pra você. Daniel foge para Portugal, porque o Daniel parece que tinha também cidadania portuguesa. O Daniel nunca cumpriu um dia de cadeia. Eu fico sem palavras. A Andréia pegou lá mais de 20 anos de cadeia, o ex-namorado dela nem conseguia achar, parece que também não teve muita coisa, porque ele pode ter alegado outra história. Agora, a única pessoa que pagou foi a Andréia. O ex-namorado dela, claro que vira ex, né? Porque amor não suporta dias de prisão. Esse menino, Daniel, foi embora, ele nunca apareceu, ele não foi no julgamento da Andréia para contar a sua versão, ele só prestou um depoimento, caiu fora e foi embora e fugido está. Nunca mais ninguém ouviu falar desse homem, nunca mais viu, e ele nunca pagou a sua conta pela morte de 2 pessoas. A Andréia, então, foi em 1995, o crime é de 94, 1995, ela foi condenada a 25 anos. Ela tentou mostrar que tinha problema mental, a Ana Flávia Gonçalves, mas não rolou, foi presa como pessoa sem probleminha na cabeça. Ela sai em 2008, ela teve uma saída antes, que ela sai e ela foge da cadeia, porque ela disse que ela tinha muito medo, porque inclusive a Andréia, dentro da cadeia, foi tatuada. Ela não foi para Tremembé, lá no Projac dos presos, não. Ela foi para presídio mais pesado mesmo, ela foi aqui para o Tatuapé, uma coisa assim, presídio aqui em São Paulo. E fizeram uma... Isso não pode também, né, gente? Fizeram uma tatuagem nela, assim, assassina de mãe e pai. Ela era bem perseguida dentro da cadeia. Então ela foge quando ela tem uma das saidinhas, que ela conseguiu o regime aberto, ela foge, mas daí ela é recuperada pela polícia e aí ela não tem mais saidinha, ela sai da cadeia em 2008. Ela não teve acesso à herança e não tem contato com os irmãos. Os irmãos simplesmente não falam com ela. Acho que tem porquê, né? Acho que ninguém pode questionar os irmãos não falarem com ela. Ela hoje vive numa comunidade em São Vicente, vendendo, pelo que eu consegui chegar, vendendo cosméticos por folheto. Tomara que elas tenham se arrependido, se restabelecido e se ela voltasse no tempo, ela não faria aquilo. Não porque não gostou da cadeia, mas porque humanamente percebeu que o que ela fez é absolutamente horrível. Espero. Se eu acredito, é outra história. O Daniel nunca apareceu, parece que ele mora em Portugal até hoje, já deve ser um moço feito, né? Em 1994, ele tinha 17 anos, então ele tem o quê? 2 anos a menos, 3 anos, 4 anos a menos que eu,
Então ele tem o quê? 45 anos hoje? Já é uma mão, né? Já é um homem cheio de responsabilidade. Espero também que ele, lá em Portugal, não tenha cometido outras atrocidades como essas. Uma coisa que é muito interessante, que isso é contado pelo Ulisses Campbell no livro dele sobre Suzane, antes da Suzane von Richthofen, quando você matava aquela pessoa da qual você teria algum direito à herança, principalmente pai e mãe, você tinha, depois de julgado e condenado, blá, blá, alguém da família tinha que solicitar para que você não tivesse acesso à herança. Isso aconteceu com ela. Isso acontece com o Andreas, no caso da Suzane von Richthofen. Ele pede para que a Suzane seja retirada da herança. Já a Ana Flávia Gonçalves já pega a lei que foi criada exatamente por conta da Suzane von Richthofen. Hoje, se você mata a pessoa da qual você tem direito à herança, e é comprovado que você a matou, inclusive por causa disso, você é automaticamente retirado da herança. Então você não vai ter. Então hoje, a Ana Flávia Gonçalves, depois de condenada, já não tem mais direito à herança. Ninguém precisa pedir. No caso da Andréia, foi necessário pedir, ela foi retirada. Ela não tem nada de acesso à herança, nada de acesso a nada de acesso ao irmão e nem a família mais fala com ela. Ela teve o que eu chamo da morte social, né? Você pode, na lei, ter pagado a sua conta, mas aos olhos de quem você gostaria, você vai ter uma prisão perpétua. Dificilmente a tia vai falar com ela, o irmão, então, de jeito nenhum. Com toda razão, imagina, assim. Então, dentro disso, alguma justiça foi feita no seguinte sentido: se ela queria herança, ela não teve. Então, aquilo que você criou, tudo isso, por conta daquele dinheiro, esse dinheiro você não vai ter, como a Ana Flávia e como a Suzane. Espero que todas elas se tornem seres humanos melhores, porque todas uma hora saem da cadeia, né? A Suzane já está em regime aberto, a Andréia já cumpriu a pena. A Andréia já não tem mais nada, ela pode viajar para fora do Brasil se quiser. E a Ana Flávia está começando a cumprir a sua, longa, grande, mas um dia sai. Essas pessoas são fortes, resilientes, têm saúde boa, elas saem. Que elas saiam e que elas saiam melhores, né? Não é, Odete? É o que a gente quer, não é, meu amorzinho? Então, curtiram essa história? Essa é a primeira Suzane von Richthofen. E aqui estamos com a Odete, já que ela está aqui tão amável, para pedir novamente, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. E eu quero saber a sua opinião. O que você acha de filho que mata pai por herança? Você vai me matar para ficar com herança, filho? Mas tudo que é meu já é seu. Na verdade, você me empresta a sua casa. Tudo aqui é seu, só seu. Eu é que sou seu herdeiro, não é você que é minha herdeira. Não é, meu amorzinho. E tem making off. Aqui. Ó, quem tá aqui? Tá aqui. A Odete Reutemann está aqui. Veio aqui passear, né, filha? Ó, quer ver, ó? Aqui, vem cá. Pra mostrar que você tá aqui, ó. Tá vendo? Ela fica andando pelo meu pé aqui. Ela, ó, voltou. Você não quer mais aparecer, meu amorzinho? Apareceu um pouquinho. Aqui, ó. Dá um oi pra turma. Olha o olhinho dela. Muita gente pergunta, ela não tem nada no olho. Vai no oculista, né, filha? Detesta. Vai não, né? O oculista vem aqui. Olha ela aqui. Coisa gostosa. Os dentinhos. Tô perdendo os dentinhos, minha velhinha gostosa. Fica aqui um pouquinho comigo. Quer ficar aqui? Bom, vou começar de novo aqui essa parte. Já vai? Já vai. Já tá com a diária paga. Aí ela fica ali. Fica aqui comigo, meu amor. Só no começo, né? Quando ela não podia vir, que ela vinha porque ela realmente queria atazanar. Onde tem porta fechada, ela quer entrar. Não pode chegar, ela vai. Então, assim, é gato, né? Gato é gato. Quem tem, entende. Quem não tem, vai entendendo com a Odete Reutemann. Tem um sol ali, ela vai tomar o sol dela. Depois eu faço um vídeo para mostrar. Então, agora vamos voltar aqui para o trabalho. Vamos voltar aqui, porque isso aqui não é um canal de realidade de gatos, isso aqui é um canal de crime, onde nós vamos conhecer... Ó, viu? Agora ela não sai daqui, né, meu amorzinho? Agora você fica aqui. Ó, aqui, ó. Aí ela fica, tá vendo? Porque quer ficar. Não é, meu amorzinho? Você vai ficar comigo aqui. Agora você vai... Olha só como você fica bonitona assim.
Oh, meu budiguinho, coisa mais linda. E o helicóptero vai passar. Porque a polícia está trabalhando atrás de bandido. Ou a ambulância tá trabalhando levando gente que precisa para o hospital. E o helicóptero tem rico, precisa viajar, gente, precisa trabalhar. Tá certo mesmo, não tem problema nenhum com quem tem helicóptero. Eu não teria, porque eu não entro naquele negócio, mas de jeito nenhum. Aquilo não foi feito para voar. Mas quem quer voar, voa. Foi. Então ela pega Então ele acorda. A Andréia acabou sendo... Dentro... Ups.